Pessoal, tudo bom? Boa noite. Turma, hoje a gente vai ter uma live super legal, muito especial para mim aqui, com o Padre Lodi e com a nossa deputada Cristonieto. Eu vou convidar os dois, fiquem aí, vou convidar aqui tanto o Padre Lodi como a Cris. Tudo bem? Padre, sua bênção, tudo bem, Padre? Oi. Tá me ouvindo? Maravilha. Que alegria ter o senhor aqui com a gente. Tá muita felicidade aqui. Deixa eu convidar a Cris aqui, deixa eu chamar ela Convida? aqui para a gente começar, tá? Tá bom. É, vamos chamar aqui que ela. Não estou conseguindo achar o nome dela aqui, mas eu vou. Vamos tentando aqui que a gente consegue. Você terminou sua live agorinha, né? Terminei agora. Ótimo. Chamei ela aqui, ela deve estar chegando. Cris, tudo bom, Cris? Chegou! Boa noite. Olá, boa noite, Padre, sua bênção. Deus abençoe a senhora. Amém. Boa noite, Tiago, que alegria. Alegria minha, muita felicidade ter os dois aqui, referência no assunto, referência em relação à questão da cultura da morte. Admiro demais o trabalho de vocês, admiro muito mesmo, assim, isso com certeza não só eu, o Brasil inteiro, né? É uma alegria muito grande estar aqui conversando com vocês dois. Hoje eu vou falar sobre um assunto que é de suma importância hoje, né, na atualidade, que é a questão da cultura da morte. Trabalhando um pouco do que a gente viu na semana passada, aquela adolescente que praticamente assassinou a criança, né? Assassinou o bebezinho de 30 semanas, um crime. E fala em relação também à lei, né, que foi revogada nos Estados Unidos, e foi uma grande vitória, né, para quem defende a vida. Padre, eu queria só que, antes de começar, o senhor pudesse fazer uma oração inicial. A melhor oração para esse caso é a Ave Maria, né? Ela fala da concepção de Jesus, né? Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. E ela pede para rogar por nós que tanto precisamos agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Coração imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, gente, vamos dividir nossa live. Então, assim, cada um vai falar 15 minutos, né? O padre vai falar um pouco sobre essa situação que aconteceu recentemente, um pouco também da experiência dele, que é uma experiência viva na carne em relação a essa cultura da morte, ele defende isso, né? A vida dele é essa. E a gente fica, assim, eu já participei de algumas coisas, minha esposa também, em relação a isso, essa luta é terrível, é um movimento diabólico, né? Que só quem está vivendo isso aí na pele percebe. É uma guerra, a guerra, ela a princípio parece cultural, mas é uma guerra muito mais espiritual, né? O demônio está, enfim. Deu uma Sim, caída aqui. falhou um pouquinho, mas agora, então, tinha falhado um pouquinho, acho que a internet oscilou, mas agora já estamos ouvindo novamente. E, no caso, o padre vai falar um pouco sobre esse contexto, a Cris também vai falar sobre a questão da legislação, como é que está em relação à questão legal, um lobby que existe, que a gente sabe que existe, o Brasil é a última fronteira em relação à aprovação do aborto na América do Sul, enfim, Estados Unidos, Europa, Ásia, a maioria dos países, infelizmente, já aprovaram, o Brasil se torna digamos assim, né, um olho do furacão aqui. E aí eu vou falar um pouco sobre a história, né, do movimento, só para a gente ter um contextualizar essa situação.
que muita gente acha que isso é um processo natural. Não é um processo natural, é um processo que vem há mais de 70 anos. Isso de fato, é um movimento mesmo intencional. E existe atores, existe episódios, existe instituições envolvidas nisso, né? Padre, você poderia começar então a falar para a gente começar a nossa live? Então, eu queria esclarecer alguns conceitos, porque a Torre de Babel não deu certo, porque as pessoas não falavam a mesma língua, né? Então, nós precisamos urgentemente unificar a nossa linguagem. Vamos lá. Ainda hoje eu tenho o desprazer de ver pessoas pró-vida dizendo que o aborto daquela menina de 11 anos foi um aborto legal. Bem, se ele foi legal como eles dizem que é, então a norma técnica do Ministério da Saúde, que tenta regulamentar, abrandar, amainar, ela de fato não tem valor nenhum, porque ela é um ato administrativo abaixo de uma lei e não tem nenhum poder de dizer se o aborto acima de tal gestação é proibido ou não. Seria mais uma carta de boas intenções, uma recomendação. Quando você já parte do pressuposto que o aborto em caso de estupro é legal, e eu vejo gente falar isso, então você já entregou todo o ouro ao bandido. Você já mudou de time. Você não merece mais ser chamado pró-vida. Mas a verdade é outra. Não vamos nos associar ao pai da mentira, porque ele mente para matar. Mentir é o meio, matar é o fim. A verdade é que o aborto é sempre crime, sempre proibido, e há duas hipóteses enumeradas pelo artigo 128 do Código Penal, em que o criminoso, atentem para o que eu falei, o criminoso fica isento de pena. Portanto, há crime, há criminoso, mas não há aplicação de pena após o fato consumado por razões de políticas criminal. Esta não aplicação de uma pena chama-se em direito escusa absolutória. Toda pena só pode advir de um crime. Mas nem todo crime gera uma pena, nem sempre. Pode acontecer, o exemplo é clássico, do artigo 181 do Código Penal, que qualquer crime contra o patrimônio, como furto, fraude, estelionato, se for praticado entre pessoas da mesma família, entre ascendente, descendente ou cônjuge, o criminoso fica isento de pena. Por quê? Ele tem direito de furtar o filho do pai, a mulher do marido? Não, não tem direito. Mas se o crime já ocorreu, o Estado entende que o recesso da família é mais apto para resolver a questão do que a polícia. Então, é um ilícito civil, é um ilícito penal também, mas não há sanção penal combinada. Se, porém, o filho furta do pai com revólver ou com violência, com grave ameaça, aí já não é furto, é roubo. E o roubo não tem escusa absolutória. A escusa absolutória atinge o filho, mas não atinge o colega do filho que ajudou a furtar. É uma espécie de perdão que a lei dá por causa de certas circunstâncias na prática do crime. Só que, se o furto em qualquer caso é crime, não faz sentido chamá-lo de furto legal. Nem faria sentido você ensinar as criancinhas a surrupiar coisas do papai e da mamãe, dizendo, olha, isso aí é um furto legal, você tem que aprender na escola, é um direito de vocês. Agora vou passar um trabalho de casa. Trabalho de casa, vocês pratiquem um furto legal. Aí, o papai e a mamãe reclamar, olha, professora, a minha criança está furtando R$100 da minha carteira, isso não posso. Aí o professor, puxa vida, mas a lei não coloca nenhum limite, o furto é legal em qualquer, pode ser até R$1 milhão, não tem problema. Aí chegasse o ministro da Educação, baixasse uma norma técnica, dizendo o furto é legal
O furto legal só pode ser feito até o limite de R$ 10. É uma piada em cima da outra, né? É uma insensatez contra outra insensatez. Aí alguém entenderia que esse furto, que é um direito, deixou de ser um direito pleno porque o Estado, na pessoa do Ministério da Educação, baixou uma portaria, uma norma infralegal para regulamentar o exercício de tal direito. Não adianta, se o aborto for de fato um direito, como dizem, então a norma do Ministério da Saúde não tem poder de limitar o tempo da gestação. Mas se o aborto não é um direito, se o aborto em qualquer caso é crime, nós não temos como regulamentar um crime. Crime não se regulamenta, crime se proíbe. Então não faz sentido que exista em nosso país clínicas ou hospitais financiados pelo governo ou não, especializados em praticar aborto nas condições em que o criminoso fica isento de pena. Essa imunidade penal não pode ser equiparada a uma permissão prévia para praticar o crime. E aí eu perguntaria para o Dr. Ricardo Gippe, ele já me deu a resposta. Alguém está para cometer um crime, mas não há pena associada a ele. O que eu faço? A resposta dele foi maravilhosa. Chama a polícia. Chama a polícia. Um médico está para cometer um aborto em uma criança que foi vítima de estupro. Ele não pode fazer isso. É uma conduta antijurídica. Chama a polícia. Se nós, durante esses anos todos, usássemos a mesma linguagem, nós poderíamos ter mudado, quem sabe, o pensamento da nação. Mas hoje, quando aquela juíza negou o aborto, todo mundo disse: essa juíza praticou constrangimento ilegal, negou um direito, tentou proibir aquilo que a lei permite, blá, 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 e blá, blá, blá. E ninguém soube falar nada, a não ser falando sobre o conceito de aborto, que é só até 20 semanas, as normas técnicas do Ministério da Saúde. Ninguém foi capaz de dizer que o aborto que ela proibiu é um aborto criminoso, como qualquer aborto, e que ela fez a sua obrigação, não fez mais do que a sua obrigação, e que se ela autorizasse um crime, ela seria cúmplice, responderia por partícipe ou coautora daquele crime. Essas coisas não foram ditas. Então, a solução para tudo isso está no projeto da deputada Cris. Se nós dermos valor que esse projeto tem de destruir, revogar o artigo 128 do Código Penal para excluir o aborto e qualquer sombra de alguma coisa que cheire a permissão, embora não seja, se nós destruirmos o aborto no país, será uma coisa maravilhosa. Acham que é impossível? Acreditem, lá nos Estados Unidos, a sentença Roe versus Wade foi anulada na sexta-feira, dia do Sagrado Coração de Jesus. Louvado seja o Sagrado Coração. E vocês sabem qual foi o efeito dessa anulação da sentença Roe versus Wade? É que agora cada estado norte-americano pode legislar como quiser. E havia uma quantidade enorme de estados com leis gatilho para entrarem em vigor logo que a sentença Roe versus Wade fosse anulada. E elas já entraram em vigor. E esses que fizeram essa legislação pós-Roe versus Wade contra o aborto, eles proíbem o aborto com penas terríveis. Olha que coisa terrível. As penalidades para o aborto, no Texas, por exemplo, e no Alabama, realizar qualquer aborto por simples solicitação da gestante, aborto eletivo, é agora um crime equivalente a estupro ou tentativa de assassinato e pode levar à prisão perpétua. Na Louisiana, abortar o bebê de menor pode levar até 50 anos de prisão. E todos os estados com proibições pós-Roe em vigor, exceto um, o estado de Utah,
proíbem o aborto por estupro e incesto. Proíbem o aborto por estupro e incesto. Um testemunho impressionante de uma maior conscientização sobre a personalidade do nascituro e uma ruptura com a política de longa data. Que coisa maravilhosa! Isso está acontecendo nos Estados Unidos para servir de estímulo para nós. Está na hora de acabar com o aborto em casos de estupro, em casos de risco de vida para a mãe, de modo que o aborto não só não seja praticado, mas ele se torne impensável. Isso é o que eu tenho a dizer para vocês. E vocês agora aproveitem que a Cris está aí nessa live para saber os detalhes do projeto dela e o que ela precisa para fazer com que ele seja aprovado. Cris, manda ver aí, Cris, pode ir. Bom, primeiro, boa noite, queridos. Boa noite, padre. É sempre uma alegria imensa estar com o senhor, na sua presença. Né? Para mim, o senhor é uma das maiores, se não a maior referência pró-vida no Brasil, que está no mundo. Eu falo isso sem demagogia nenhuma. Também é uma alegria estar aqui contigo, viu, Tiago? Inclusive, conheci por intermédio do padre nessa luta contra o aborto há muito tempo, que a gente trava, de fato, essa batalha, né? Nesse combate à cultura da morte. E é aquilo, né? A gente está diante de um momento muito delicado, né? E eu falo por quê? Como o padre muito bem falou, eu vou pegar o gancho dele. Existe, às vezes, uma certa confusão sobre não só os conceitos, né, jurídicos, propriamente ditos, mas também sobre a aplicabilidade das normas. Por exemplo, se a gente observa bem, sem emoção, né, se a gente olha pelo viés da racionalidade, que é o que deve nos nortear, né, qualquer pessoa pensante, qualquer ser pensante, qualquer pessoa racional, ou seja, que se deixa iluminar pela razão natural, por assim dizer, né, com certeza será contra o aborto. Não tem como. Né? Eu costumo dizer, parafraseando, né, uma pessoa que não tem nenhuma simpatia, mas cito apenas para fazer uma paráfrase, né? Por exemplo, Descartes dizia, né, penso, logo existo. Eu divirjo e digo, penso, logo sou contra o aborto. Qualquer pessoa que pensa é contra o aborto. Basta pensar, basta ter a racionalidade, colocar essa racionalidade para funcionar. Por quê? Porque não há argumentos que sustentem o aborto. Pelo menos não do ponto de vista racional. Podem ter, vamos dizer assim, podem tentar encontrar do ponto de vista emocional, enfim, sentimental, agora nunca racional. Né? E é importante a gente trazer o debate, por assim dizer, né, para o eixo da razão. Né? Então eu sempre trago exatamente esse primeiro argumento. Agora, sobre a questão da lei, o ambiente, né, vamos dizer, o espaço da lei, né, por assim dizer, o que a gente tem? A gente tem, primeiro, que no Brasil, né, nós temos uma Constituição Federal que, no artigo 5º caput, diz que é um direito inviolável à vida. Ou seja, trata-se ali da inviolabilidade do direito à vida. E trata-se, inclusive, como cláusula pétrea. Portanto, é impossível qualquer pessoa tentar abolir, né, essa inviolabilidade do direito à vida. Por quê? Porque é uma cláusula pétrea, portanto está petrificado. E assim quis, né, a sociedade, e em especial ali na Assembleia Constituinte, né, 87, por exemplo, eles quiseram colocar, de fato, a vida como um valor, né, absoluto, um valor supremo, né, de modo que ela seja, e de fato né, inviolável. A vida é inviolável. Então, não tem brecha. A verdade é essa. Aí tem gente que fala, mas não está expresso que é desde a concepção. Mas, meus amigos, não precisa estar expresso. Porque se a vida é inviolável, a vida começa quando? Aí a ciência nos socorre e a ciência atesta. Né? Então, a gente, quando estuda... Aliás, quando a gente recorre rapidamente a um livro de biologia, quando a gente vê lá a embriogênese, embriologia, a gente vê que a vida começa na concepção. Então, meus amigos, isso não é um debate científico. Existe já uma convicção na ciência, né, que a vida começa na concepção. E mesmo que houvesse dúvida, eu vou repetir aqui, ainda que houvesse dúvida, jamais seria lícito matar um ser humano inocente sem ter qualquer tipo de recurso de defesa. Ou seja, matar um ser humano inocente, ou seja, sentenciá-lo à morte sem julgamento, quer dizer, ele sequer passou por um processo, sequer teve direito a ampla defesa e contraditório, que todas as pessoas têm esse expediente. Inclusive, aqueles que mais dizem lutar pelos direitos humanos são os primeiros que querem sentenciar à morte um bebê, né, sem ter direito a qualquer tipo de defesa. Né? Então, a gente ainda percebe a hipocrisia daqueles que defendem o aborto.
Então, voltando à questão da legislação, então a Constituição fala da inviolabilidade do direito à vida, né, que embora não esteja expresso desde a concepção, assim atesta a ciência, que é desde a concepção, então, portanto, é uma evidência científica. Logo, desde a concepção, nós temos que defender a vida porque trata-se de uma pessoa humana. Não é uma coisa, é uma pessoa humana. Então, essa pessoa, desde a concepção, ela é dotada de dignidade. Né? Então, a dignidade da pessoa humana nasce ali, no momento exato da fecundação do espermatozoide do óvulo, que é quando tem ali o zigoto, ou seja, a célula-ovo, que é justamente um bebê, é um ser humano. Não é uma coisa, vou repetir isso. Né? Não é um tubo mágico que torna a coisa e transforma numa pessoa. Né? Não é, ai meu Deus, um estalar de dedos que isso ocorre. Na verdade, é uma pessoa desde sempre, com patrimônio genético próprio. Né? E essa pessoa tem direitos, é sujeito de direitos. E também, na mesma linha, atesta o artigo 2º do Código Civil, que garante, resguarda os direitos do nascituro. Se são direitos, meu Deus, o nascituro, ele é sujeito de direitos. Exemplo, o nascituro tem direito a um nome, ele tem direito, inclusive, à herança, né? Então, quer dizer, a gente percebe que a própria perpetuação do patrimônio, por assim dizer, né, que passa por essa questão, a herança nada mais é do que isso também, né, esse tipo de direito, o nascituro também tem esse direito de gozar esse direito. Tem direito, né, a isso, né? Então, veja, ele é sujeito de direitos, trata-se de uma pessoa. Da mesma forma, a gente tem tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário que falam da vida desde a concepção. Um deles é justamente o Pacto São José do Costa Rica, né, que é famosíssimo, é muito bem conhecido porque justamente é aquele que versa sobre os direitos humanos. Então, realmente, a vida, ela é um valor, né, intrínseco, ela tem uma sacralidade, na verdade, intrínseca a ela, um valor intrínseco, né? Isso é fruto do próprio direito natural, não é o Estado que tem que dizer, não. Na verdade, trata-se do direito natural. Então, o direito natural mais sagrado, né, eu diria até o mais importante, o mais basilar, sem o qual a gente sequer poderia pensar em outros direitos, é justamente o direito à vida. Tem muita gente aí vociferando. Porque eu luto pelos direitos das mulheres. Amigo, você não vai lutar por direito nenhum se você não tiver o direito à vida salvaguardado, assegurado. Você não vai lutar pelo seu direito à liberdade de expressão, você não vai lutar pelo seu direito a, sei lá, liberdade de ir e vir, né? Até mesmo a liberdade de pensamento, de crença. Enfim, todos os direitos, os demais direitos, eles passam, na verdade, eles advêm justamente desse direito basilar que é o direito à vida. Tem gente aí que é ultraliberal, né, que é muito libertário, e fala o seguinte, que a liberdade é mais importante do que a própria vida. Não é verdade. Porque a liberdade, ela vem, né, como decorrência natural do direito à vida, que é o primeiro a ser protegido. Né, porque é a base de tudo. Se não tiver o direito à vida preservado, assegurado, você não tem como falar de nenhum outro direito. Então, é uma questão também de lógica, de racionalidade, como eu citei. Então, o nosso arcabouço jurídico inteiro, de um modo geral, quando a gente olha por essas lentes, né, a gente não vê brecha para o aborto. Inclusive, vai ter gente que vai dizer o seguinte, Cris, mas aí você vê, por exemplo, o padre Lodge citou o artigo 128 do Código Penal, mas o artigo 128 diz ali, não se pune o aborto em 2 casos. O risco de vida da mulher quando não há outro meio de salvar a sua vida, ou então, inciso 2º, caso de estupro, né, quando a gravidez, na verdade, é decorrente de estupro. Vejam, o Código Penal, ele é da década de 40, né? Ele é de 1940. A nossa Constituição é de 88, quando ela foi promulgada. Então, eu sempre defendi a tese de que sequer esse dispositivo teria sido recepcionado. Ele não deveria ter sido recepcionado, porque colide frontalmente com o espírito da lei, ou melhor, da lei maior, né? Colide frontalmente com o que diz o artigo 5º da Constituição. Se a vida é inviolável, não tem essa de você defender mais ou menos a vida. Ou você defende ou você não defende. Da mesma forma que não existe meio grátis. Você não tem como defender a vida até a página 2. E o pior, tem gente que diz assim, inclusive conservador. Eu já vi conservador dizendo o seguinte, aqui fica minha provocação aos tidos conservadores. Tem gente que fala assim, não, eu sou a favor da vida, sou contra o aborto, mas eu defendo o aborto em caso de estupro. Meu amigo, se você é a favor do aborto em caso de estupro, você não é pró-vida. Se você é a favor do aborto em caso de estupro, você não entendeu o valor da vida humana. Se você é a favor do aborto em caso de estupro, você está relativizando o valor da vida humana. Por quê? Porque, por acaso, o bebê concebido num lar de amor, ele tem maior validade do que aquele que foi concebido como fruto, por exemplo, de uma gravidez decorrente de estupro? Na verdade, tem a mesma dignidade humana aqui. Né? São 2 bebês, 2 seres humanos. Né? Não é menos ser humano ou menos de menor valor, vamos dizer assim, né? Se
foi concebido numa situação de violência. É lógico que a violência, ela é algo realmente trágico, lastimável, e isso precisa sim fazer. Aí eu falo, né, da sensibilidade que nós temos que ter para acolher aquela mulher, para abraçar aquela mulher e para dar a ela subsídios para que ela possa maternar, ou seja, ser mãe, né, abraçar aquela vida, acolher a vida. Então, assim, isso aí é uma questão que é um ato de amor também. Né? A defesa da vida está muito ligada ao ato de amor. Eu sei que muitas mulheres que ficam, né, que são, no caso, devastadas, né, passam por algum tipo de violação da sua dignidade sexual, né? Eu imagino a dor que elas, de fato, passam. Né? Eu até, por uma questão também de empatia, de compaixão, lógico que a gente tenta se colocar no lugar dela. É difícil, mas a gente... quando eu falo difícil, porque é muito... Imagina só, né? A gente se colocar no lugar da pessoa, realmente é algo que deve ser traumático mesmo. Agora, a solução é matar? Claro que não. E é por isso que o Padre Lodge, por exemplo, é presidente do Provida de Anápolis, bem como tem outras associações Provida que cuidam da gestante e cuidam, de fato, do bebê. Né? Então, assim, independente da circunstância, matar nunca é a solução. Matar um ser humano, ainda mais o mais indefeso, o mais inocente, né? Nunca será a solução, muito pelo contrário. Eu diria que é a porta de entrada para vários outros problemas. Consequências psicológicas que podem advir, né? Como porta de entrada daquela pessoa que pratica o aborto. Sem contar outros graves problemas. E aquela história, né? A gente tem que lembrar que quando existe, ou melhor, quando alguém pratica o aborto, que não passa de eufemismo para assassinato de bebês, ou seja, quando alguém assassina um bebê, uma mãe assassina um bebê no ventre, ou seja, quando assassina o seu próprio filho, a sociedade inteira, de alguma forma, é como se tivesse... Eu vou usar uma expressão aqui também metafórica, mas é importante a gente entender. É como se a sociedade também morresse um pouquinho. A cada bebê, né, que morre, bebê indefeso, que morre no ventre da sua mãe, por conta dessa ameaça do aborto, que é o sacrifício no altar de Satanás, é como se a sociedade também morresse um pouco. Porque o aborto é a maior desumanização da sociedade. E aqui, para encerrar minha parte, para passar adiante, né, também para não ficar falando aqui muito tempo, ocupando toda a live, Deus me livre, não é essa a intenção, mas é importante a gente também entender o que a gente está enfrentando. Né? A gente está num mundo tão esquizofrênico, com perdão da expressão, né? O mundo está tão esquizofrênico que as pessoas estão humanizando os animais e estão desumanizando os seres humanos. Quer dizer, é um negócio gravíssimo. Né? Eu não estou dizendo que, por exemplo, eu não estou defendendo aqui o maus tratos dos animais, em hipótese alguma. Claro que o animal, né, a gente precisa cuidar, etc. A gente tem também, né, uma afeição ali ao animal. Claro, agora, nada se compara ao ser humano. Não dá para colocar em pé de igualdade ser humano ao animal. Eu vejo que a causa animal, ela está completamente desproporcional ao que estão fazendo com a questão do ser humano. Estão agora, por exemplo, eu vejo muita gente falando assim, quer ver? O ovo da tartaruga tem que ser preservado, etc e tal. Mas o bebê tem que ser morto? Tem que ser sentenciado à morte? Que negócio é isso? É uma desumanização completa da sociedade. Então, quer dizer, a gente está perdendo o senso de civilidade, o senso de humanidade, uma crise moral, né? Cultural e crise também de amor, não deixa de ser. Né? Porque, sinceramente, é uma pessoa que defende que se mate um bebê indefeso, vulnerável, mais frágil dos seres, realmente isso é um ato de crueldade sem precedentes. Por isso que eu digo que o aborto é o crime mais hediondo de todos. É o pioneiro, né? O primeiro da hediondez, eu acho que é o crime do aborto, porque realmente é contra alguém que não tem voz. Né? E nós é que precisamos que nós emprestemos a nossa voz para defendê-lo. Então é algo gravíssimo. Né? E olhar como que a sociedade está inversamente proporcional, ou seja, essa defesa, às vezes, da causa animal é inversamente proporcional à defesa do nascituro, isso é algo que entristece. Entristece mesmo. Porque eu vejo como que assim, a gente está perdendo essa noção da validade, do valor, na verdade, né, da vida humana. E o pior, né, com essa humanização do animal, a gente está esquecendo o seguinte: quem é a coroa da criação? É o ser humano. O ser humano é a obra-prima mais perfeita de Deus. O ser humano é a coroa da criação. Né? E assim, é o ser humano que foi criado à imagem e semelhança. Não foi o animal que foi criado à imagem e semelhança. Né? Foi o ser humano. Na verdade, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, se a gente perde essa noção, na verdade, isso é uma verdade. Né? Então, se a gente perde essa noção e relativiza isso, a gente está se abrindo, né, a todo tipo de caos na sociedade. É o que a gente está vendo hoje.
a gente está vendo uma sociedade irresponsável, Deus que me perdoe falar isso, mas uma sociedade doente, né? Porque a gente padece com cada situação como essa, né? Cada violência contra quem quer que seja, né? Qualquer ato de violência realmente mexe muito, choca muito. Agora, a pior das violências é essa do aborto. A pior tortura que se faz, né? Que se deseja, muitas vezes, que alguns praticam, é justamente legitimando o aborto, porque o aborto é uma tortura. Ou ninguém nunca viu como é que se faz um aborto. Né? Tem aborto por esquartejamento. Isso choca, isso escandaliza, né? Mas é para falar, temos que falar a verdade. Tem aborto por esquartejamento, tem aborto por injeção de produção salina, né? No caso, cloreto de potássio, como aconteceu com aquele bebezinho lá de agosto de 2020. Então, assim, são formas cruéis, hediondas mesmo. Não tem nunca como a gente conceber com isso, dialogar com isso. Na verdade, a gente vai dialogar com o quê? Com uma ideia de Satanás? Nunca, né? Então, a gente tem que realmente... isso tem que mexer de tal maneira, pelo menos assim, quando eu falo da defesa da vida, quando eu defendo a vida, assim, isso mexe com o meu útero, de verdade. De tal maneira que, assim, eu fico inflamada. E tem gente que fala, meu Deus, a Cris tá nervosa. Não é isso. É porque isso me inflama mesmo. Mas me inflama por quê? Porque, meu Deus do céu, esses bebês precisam ser defendidos, precisam ser amados, sem dúvida nenhuma. Né? Mas amados desde quando? Desde a sua concepção. Nós temos que lutar por eles. A gente não pode deixar esse processo de desumanização e de desumanidade acontecendo. Né? Porque se isso acontecer na sociedade, quer dizer, então, que a gente está muito mal, a gente vai muito mal. Né? Enfim, é isso, meus queridos. Desculpa aí se eu estendi demais, mas passa aí a palavra também para a gente dar continuidade à live. Então, Lara, você tocou num tema tão importante, né? Essa questão da inversão de valores, né? A gente tem, assim, um sequestro da verdade, né? O holocausto da verdade. Então, assim, não existe mais... se relativiza tudo, inclusive conceitos básicos como conceitos da vida. Né? E a gente vê isso... A primeira forma de você perceber esse holocausto, esse sequestro da verdade, seria essa inversão do animal sendo mais importante, da mãe sendo mais importante. Então, isso é muito triste, porque mostra claramente como que a sociedade está indo por um caminho de morte, de luto, de sofrimento. Pegando esse gancho, Padre, eu queria que o senhor falasse um pouco, antes da gente entrar em assuntos mais densos aqui. O senhor tem experiência, bastante experiência em relação ao cuidado da mulher, né? Porque a mídia, os movimentos feministas, eles colocam, enfim, eles tentam de alguma maneira ali invernizar todo aquele contexto ali, né? E esquecer um pouco da verdade do bebê, da morte, do assassinato do bebê no ventre. Eles colocam em relação à mulher, né, da vítima, todo um conceito emocional que existe, mas exatamente é para camuflar aquilo que de fato está acontecendo, que é um assassinato. Na mulher, o senhor conversa muito com essas mulheres, o senhor atende, o senhor acompanha, cuida. Existe aquela mulher que está ali, como que é esse processo, padre? Às vezes uma mulher que abortou, esse luto é um luto permanente, é um sofrimento, uma mulher que quer abortar. Como que é essa situação? O luto pós-aborto é um dos mais difíceis de se curar, né? O Papa São João Paulo II dedica um parágrafo da encíclica Evangelium Vitae às mulheres que recorreram ao aborto, que elas não se desesperem, que elas se entreguem à misericórdia divina, que elas façam alguma coisa para reparar o pecado que elas cometeram e que aceitem a penitência que for imposta pelo confessor, nesse caso, né? A gente que é padre e ouve uma mulher se confessar, a gente tem que dar todo o ânimo para ela, mas é muito difícil. Eu não conheço nada de pior que se possa desejar para uma mulher do que o trauma pós-aborto. Quem acredita que o aborto, em caso de estupro, reduz o traumatismo dela, essa pessoa não conhece nada da psicologia feminina. A pessoa nunca esteve numa situação de campo. Repete o que ouviu dizer nos livros de direito penal. Mas todos os casos que eu já presenciei, ocorre exatamente o contrário. Em caso de gravidez resultante de estupro, a mãe tem uma paixão especial pelo filho. Se depois a mãe... Eu só queria... O pessoal está falando que o som do senhor está um pouquinho baixo. Não tem como falar só um pouquinho mais alto?
Como é que eu vou fazer agora? Não sei. Pode falar um pouco mais alto, então, só para... Tá bom. Todos os casos que eu já vi, a criança, depois que nasce, ela é alvo de todas as atenções, de todo o amor da mãe, da avó. Ela faz a alegria da família. E nenhuma mulher, depois de dar à luz a uma criança concebida em um estupro, eu ouvi dizer que ela se lembrou do estupro, que a visão do neném perpetuou a violência sofrida. Isso nunca aconteceu. Sempre o parto, nos casos que eu vi, serviram de um doce remédio para o estupro sofrido. Esta é a verdade. O que fizeram com essa menina de 11 anos foi fazer dela uma garota propaganda da causa abortista. Devem tê-la deixado abandonada depois disso, com todos os traumas que o aborto deve ter causado nela. É algo, sinceramente... E, aliás, eu já falei para a Cris isso aí. Se o pai da criança tinha 13 anos e não era nem estupro. Não era imputável, né, nos casos, o estupro não está caracterizado. E o médico que cometeu esse crime não goza de imunidade penal, porque a conduta dele não se enquadra no artigo 128, mas vai ter que se enquadrar numa daquelas 123, perdão, 125, 126 ou até 127. Mas isso só se faz com o inquérito policial, que tem que ser instaurado. Isso se faz com a denúncia que o promotor tem que oferecer, senão ele prevarica. E nós estamos assim meio que perplexos, né? Mas tem que fazer alguma coisa. Perfeito. Padre, em relação a... Existe muita falácia nesse caso, vamos abordar um pouquinho isso, porque as pessoas, infelizmente, têm uma noção muito equivocada. Por exemplo, estava no meu banho de trabalho, e aí, na quarta-feira, quando surgiu a matéria que desencadeou todo esse processo, pessoas indignadas e tal. Você vê tanto que esse movimento do veículo de comunicação de massa são usados como ferramenta, né, de todo esse aparato feminista e tal, abortista, para tentar, de alguma maneira, dissimular a verdade ali e levar a opinião pública a querer o aborto, a consentir o aborto em alguns casos, né? E principalmente em relação ao estupro. Então, na quarta, todo mundo está indignado, e surgiu mais informações em relação. Primeira, foi escondido. O próprio delegado, no caso, falou para a matéria, a principal matéria, a matéria com o estudo, de que ele informou ao jornalista que era um menor de idade, 13 anos. Enfim, a relação ali tinha sido feita não como um adulto. E a matéria, ela indica isso, ela tendencia isso, colocando uma fala do juiz perguntando, né, a adolescente de 11 anos sobre essa situação. Então, eles omitem isso, né? Uma outra coisa, assim, que é muito interessante, que faz a gente ficar indignado em relação à idade gestacional, né? Inicialmente era 20 dias, depois se descobriu que era 29, exatamente para você ter um processo inicial de manipular a opinião pública, de construir uma narrativa, para que depois o Ministério Público Federal entrasse no páreo e obrigasse isso. Então, se é algo sério, o movimento feminista ele utiliza muito desses caminhos. Existe uma desonestidade intelectual. O pessoal que está ouvindo a gente aqui, né? Esse pessoal, os feministas radicais, aquelas pessoas que realmente são pro aborto e vão ali lutar, né? Vão nos hospitais, falam com os médicos, eles falam com os juízes, eles têm advogados para defender a causa. Existe uma rede muito grande disso. Então, isso é algo muito sério. A gente está, assim, tudo isso está sendo feito em cima de uma desonestidade intelectual, de mentiras escancaradas, né? E o principal é assim, é você pegar um verniz ali para construir uma narrativa e depois fazer com que a opinião pública, que no Brasil hoje, né, mais de 95% é contra o aborto, você cria todo um estereótipo para ser mais condescendente, né, para que o coração do brasileiro se abra para essas realidades, para que depois entre na legislação. E eu queria falar um pouco sobre isso em relação a como é isso aí.
no Brasil, o Brasil realmente é o molho do furacão. Hoje, a gente sabe que a Argentina, México, Chile, Colômbia aprovaram em sequência. Isso não é por acaso, gente. Existe um processo mesmo intencional disso aí. Então, não é comum. Quando, por exemplo, um raio cai uma vez, duas vezes, é estranho, né? Mas pode agora 10, 15, 20 vezes no mesmo local, com certeza isso não é natural. Isso é algo intencional, artificializado. Isso é um projeto mesmo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Bem, na verdade, a gente tem que entender o modus operandi dos agentes que são os promotores da cultura da morte. Tem algumas mãos invisíveis, né? Ou seja, a gente não vê, né? Mas a gente sabe que elas estão ali. E essas mãos invisíveis, muitas delas são o quê? São de fundações internacionais, são de ONGs feministas que financiam mesmo, injetam dinheiro, né, para financiamento de aborto em diversas partes do mundo, como também pode acontecer no Brasil, né? O que a gente tem aqui no Brasil? O Brasil, ele, por ter um povo, graças a Deus, né, de identidade bastante cristã, notadamente católica em sua maioria, ou seja, essa identidade cristã do povo faz com que a gente tenha esse nome, né, de povo conservador, né? Ou seja, que deseja conservar uma cultura que é cristã por excelência. Então, como o nosso Brasil ele nasceu, né, com esses valores fundantes, né, ou seja, tem esses valores perenes na sociedade, como defesa da vida e da família, é lógico que aqui no Brasil, se nós olharmos a realidade, né, e também o povo, seu povo, a identidade do seu povo, eu diria que o aborto não teria vez. Agora, o que acontece? A gente vê que os tentáculos da cultura da morte, né, eles estão agindo, eles estão buscando atuar, pegando alguns agentes de marionete, né, muitos deles, as próprias feministas atuam muitas vezes como marionetes, né, das grandes fundações internacionais, essa é a verdade, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque quando não se consegue algo pelo, por exemplo, parlamento, que representa o povo, eles vão lá e tentam uma via transversa, que é justamente o ativismo, por meio do ativismo judicial, eles provocam, né, pela a Suprema Corte para fazer valer aquilo que eles desejam, né? Assim, infelizmente, aconteceu com a DPF 54. Né? A DPF 54 foi aquela, entre aspas, não gosto de usar essa expressão, mas só para fins, assim, vamos dizer, didáticos, vou usar a permissão, entre aspas, né, do aborto em caso de anencefalia. Ou seja, uma eugenia, né? Porque isso aí assim, aborto em caso de anencefalia. Na verdade, o aborto ele é uma eugenia. Porque você praticamente está dizendo quem tem direito à vida. Ou seja, quem é você, no caso, com todo respeito, né? Assim, quando eu falo você genericamente falando, né? Para dizer quem merece nascer, quem merece viver, né? Agora, nós todos vamos nos colocar na posição de Deus, né? Sucumbindo, né? Uma nova torre de Babel, como o padre falou lá atrás, né? Ou seja, a gente vai tentar construir uma nova torre de Babel, né, para se colocar como se nós estivéssemos assim, querendo chegar até Deus, só que nos colocando no lugar dele, no trono, né, para dizer quem merece nascer, quem não merece nascer, né? Aquilo, a gente lembra bem, quando a gente lembra da palavra eugenia, a gente lembra de quê? Dos regimes totalitários, em especial do nazismo. Né? Então, assim, é muito triste. O Papa Francisco, por exemplo, ele disse certa vez que o aborto, ele é um nazismo de luvas brancas. Quantas pessoas o nazismo matou? Quantos judeus, enfim, pessoas deficientes, homossexuais, enfim, ciganos, inclusive. Enfim, digo assim, várias pessoas, né, que o nazismo matou, né? Colocou no campo de concentração. E eu pergunto, e o aborto? Quantas pessoas, né, foram mortas por conta do aborto? Né? A gente não tem nem noção, né? Infelizmente, é muito triste, né, lembrar disso. Mas por que eu tô falando desse fato? Porque no Brasil, a gente ainda tem, graças ao bom Deus, assim, que eu espero que permaneça, né? A gente tem, por termos um povo, então, eminentemente ali conservador, né, bem cristão, né, e tudo mais, na profissão da sua fé, então a gente tem que aqui ainda é uma zona de resistência. Agora, a questão é que eles estão tentando provocar justamente as instâncias superiores, ou seja, a Suprema Corte, como aconteceu, por exemplo, na Colômbia, como aconteceu no México, né? A gente viu isso acontecer, a gente viu o aborto ser legalizado. Olha isso, até a 24ª semana na Colômbia, né? Por meio da Suprema Corte. No México, né? A mesma coisa. Então, assim, a gente está vendo essa situação se expandir, ou seja, a cultura da morte está se expandindo e, infelizmente, várias bandeiras de países estão sendo manchadas de sangue inocente,
Os novos Herodes, os Herodes da contemporaneidade, estão aí tentando reconstruir, vamos dizer assim, a história do mal, né? Pois é, e usando justamente o sangue inocente. Então, o Brasil, ele sempre esteve na vanguarda dos valores, né? E o Brasil, ele tem sido, sim, como você falou, tá no olho do furacão? Tá. Sim, tá no olho do furacão. Porque se a gente olha aqui as nossas vizinhas na América Latina, a Argentina já, infelizmente, legalizou o aborto, só que foi por meio do parlamento, que não honrou os votos, porque ali a Argentina, é importante dizer, que na Argentina tem um dos maiores movimentos pró-vida. Né? A marcha pró-vida na Argentina é uma coisa maravilhosa, uma coisa incrível. Né? A expressão realmente de um povo que cuida, zela, preserva a vida humana desde a concepção. Né? E, enfim, em que pese nós termos esse maravilhoso, né, movimento pró-vida lá na Argentina, infelizmente o aborto foi aprovado, ou seja, a revelia da vontade popular. Né? Um parlamento que não respeitou a soberania popular. Né? Enfim, então, a Argentina, a gente viu o Uruguai antes, né? Salvo engano, foi em 2012. Agora, uma coisa importante, um dado importante, eu vou correr o risco de ser um pouquinho, mas, como eu posso dizer, me alongar um pouquinho aqui, mas é importante para a gente perceber como é que as coisas elas começam e como é o modus operandi. No Uruguai, em 2012, eles começaram com uma tal de política de redução de danos, que no fundo era eufemismo para aborto também. Né? Mas aí, no final, eles começaram a manipular o próprio conceito de estupro. Ou seja, colocavam, não exigiam, né, o BO, não exigiam, né, corpo de delito, como aqui no Brasil não exige. Então, assim, a pessoa alegava que tinha acontecido um estupro e aí abria-se a brecha. No Brasil, infelizmente, estão encontrando nesse dispositivo do Código Penal uma brecha para acontecer, né, para expandir a cultura da morte. Por quê? Basta a alegação. Nos Estados Unidos, com a Roe vs. Wade, a Roe vs. Wade, que culminou na legalização do aborto em 73, foi baseada numa alegação falsa. Não esqueçamos disso. Foi uma alegação da Suprema Corte norte-americana em 73, né? Ela legalizou, eu vou repetir, o aborto nos Estados Unidos, tá? Foi um caso emblemático ali para a cultura da morte, um case de sucesso da cultura da morte. Norma McCorvey foi uma... cujo pseudônimo era Jane Roe, né? Ela provocou a Suprema Corte alegando que tinha sido estuprada. Mas era baseado numa uma alegação completamente falaciosa. E depois de anos, ela revelou, né, a mentira. Ou seja, ela revelou a verdade, né? Mostrando a mentira, debelando os erros, né? Debelando e mostrando o seguinte, quais eram as mentiras do caso, né? E o porquê ela teria feito aquilo. Né? Então, uma mentira fez com que legalizasse o aborto nos Estados Unidos. Né? Então, assim, por que eu tô trazendo isso à tona aqui? Porque no Brasil, não sei se vocês estão reparando, mas a gente tem visto alguns casos parecidos que estão sendo plantados, colocados na mídia, estão virando aí, né? Estão, claro, criando uma certa comoção nacional, como esse caso da menina. De fato, um caso lastimável. Agora, vejam, são duas crianças, não tem estupro. Mas colocaram como se fosse estupro. Por quê? Porque eles querem a flexibilização, eles querem a brecha, eles querem encontrar a brecha. Ali, no caso, não há, porque não tem estupro. Mas só se revelou isso depois de que o assassinato teria acontecido. Então, a gente tem que observar o modus operandi e nós temos que observar os passos, porque eles não dão ponto sem nó. Infelizmente, o Brasil pode estar cometendo um grande erro de estar cometendo vamos dizer... um erro, né? E não só um erro, mas um caminho, tentando percorrer um caminho que aconteceu com o Uruguai em 2012. Então, isso é, para nós, um motivo de alerta, né? E, por outro lado, aí vou aqui totalmente me somar ao que disse o Padre Lodge em tudo, porque eu sou 100%, assim, estou sempre de acordo com o Padre Lodge, sempre, né? Agora, ele comentou sobre a questão de nós termos que ser radicais no bom sentido mesmo, sabe? Na defesa da vida. Nós não podemos defender pela metade. A gente tem que defender a totalidade da vida humana. Em hipótese alguma, né, a gente pode dialogar com qualquer situação que possa abrir um precedente para o aborto. Né? Então, sim, o projeto de lei, o 2893, de 2019, de minha autoria, que teve a mentoria, vamos dizer assim... Eita, perdão, gente. Caiu aqui. Ficou nervoso o celular aqui, desculpa. A mentoria intelectual do Padre Lodge, né, assim, ele está muito no DNA do nosso projeto, assim, ajudou demais. Assim, na verdade, ele
eu até diria que deu muito o tom do projeto, né? Assim, a gente conversou, ele também, por ser também, obviamente, advogado, né? Tem essa visão jurídica excelente e ainda por cima tem a graça de Estado, ele é sacerdote. Então, a gente precisa beber dessa fonte, sabe, gente? Enfim, então o projeto de lei, ele revoga na totalidade. Ou seja, não tem razão de ser, né? Não tem que estar ali. Não tem que ter brecha para aborto. A gente tem que, inclusive, o artigo 128 ele dá base de sustentação para todas as demais legislações que tratam do tema. Então, não esqueçamos disso. Eu acho que o ponto fulcral nosso tem que ser a revogação completa do 128. Né? Eu acho que isso é uma questão que tem que mover a cada um de nós enquanto pró-vida, e isso realmente é algo que a gente não pode negociar. Essa é a minha opinião. Perfeito. A gente observa assim, você está falando em relação ao modus operandi, né, a estratégia que é utilizada, a gente percebe o movimento, né? Primeiro você constrói lá na conferência de Pequim, principalmente de Cairo, essa questão do direito reprodutivo, direito sexual da mulher, né? Então você inverte o que é o direito à vida e coloca a mulher, né, como o centro da situação. O que ela deseja, o corpo é dela, e vai se construindo um roteiro. Da mesma maneira, você vai tendo conceitos, primeiro, como aborto legal, né? Ou seja, no Brasil não é legal, mas existe o conceito aborto legal, colocando os casos aí que são exceções. Lembrando, né, igual o padre falou, aborto no Brasil é crime. É crime. Independente, o que acontece é que existe a pena daquela pessoa que matou, daquele médico que matou, ele não cumpre nenhuma pena, ou seja, por aquele assassinato. Mas é crime. Gente, a gente está falando de crimes, de morte, de assassinato, de genocídio. Nós não estamos falando de algo simples, é de uma geração inteira. A lei lá, White, lá nos Estados Unidos, 73, ela matou mais de 60 milhões de crianças, 60 milhões de crianças. Não, matou mais do que Hitler, do que Stalin, Mao Tse Tung, chegou perto, né? Enfim, você vê, isso é algo tão hediondo, tão grave, e a gente fica flertando com essa relativização em relação a estudo, em relação a crianças anicéfalas, em relação a questões da própria saúde da mulher. Então, assim, é algo que vai... E isso é um processo, gente, que vai sendo construído, né? Então, aborto seguro, é que você coloca, né, enfim, conceitos para diminuir, para relativizar o que está acontecendo, né? Então, assim, você tem o ativismo judicial que entra na parada ali e tenta desconstruir a lei, né? Então, é algo que isso não é algo natural, isso é algo inflado, isso é algo artificial. Eu vou falar um pouco, assim, mas bem rapidamente, só para as pessoas entenderem o que a gente está lidando. Eu queria muito a intervenção de vocês, vocês podem entrar em qualquer momento para falar um pouco sobre a história. Mas bem rapidamente, só para a gente entender o que está acontecendo no mundo. A gente está falando um pouco da ponta do iceberg aqui, né? A gente está falando dessa situação da menina, da lei que foi revogada nos Estados Unidos, né? Mas a gente tem 70 anos de cultura de morte muito escancarada, né? Então, existe uma data, digamos assim, a cultura da morte ela teve um início, né? E foi em 1952 com a fundação do Conselho Populacional. Rockefeller, Rockefeller, o terceiro, né, do Rockefeller, né, que fundou todas as empresas em relação ao petróleo nos Estados Unidos, ele então se dedicou toda a fortuna dele e a vida dele em função dessa causa. Né? Voltando um pouquinho atrás, a Fundação Rockefeller foi fundada em 1913. Para quem aí não acredita, é só olhar em qualquer site, olha, Fundação Rockefeller, isso existe, isso é real. Porque muita gente, às vezes, eu converso com as pessoas são tão hipnotizadas que elas não conseguem nem entender o que está acontecendo. E são coisas muito simples, existem documentos, existem convenções, isso não é uma coisa até difícil de descobrir, né? Então, isso não é teoria da conspiração, isso é real. Em 1913, houve, então, uma fundação, a Fundação Rockefeller foi criada, né? A princípio, era para direitos, assim, relacionados à educação,
e a saúde. Então, inicialmente ali se tinha, de uma maneira envernizada, lógico, bons propósitos, mas com a Primeira Guerra Mundial houve uma situação assim, olha, eles pensaram, nossa, gente, não adianta a gente gastar fortunas para melhorar a saúde, a educação das pessoas, se vem uma guerra e destrói tudo. Então, o que a gente tem que fazer? Ter um mundo de paz. Mas o que seria essa paz? Então, existe estudos aí, lá eles contratam demógrafos, uma série de pesquisadores investem muito em educação, né? E mostram que, ou seja, a guerra ela acontece, vai acontecer inevitavelmente por uma situação, que é o quê? Ou seja, em países desenvolvidos, um filho ele é um custo, né? Um filho é um gasto a mais. Em países subdesenvolvidos, rurais, principalmente, como na África, enfim, na América, de modo geral, um filho é o quê? É um patrimônio, alguém que vai ajudar aquela família. Então, não é um gasto, né? E o que acontece? Vai chegar um ponto que vai existir uma superpopulação dos países subdesenvolvidos e a população dos países desenvolvidos vai diminuir e vai chegar a bater um conflito. O que a gente precisa criar? Precisa criar, então, um controle populacional. Além disso, precisa ter um governo mundial. Não cabe nem falar aqui, mas essa história do governo mundial, que se fala muito hoje em dia, especialmente da pandemia, isso vem lá desde 1920. Então, o primeiro presidente da Fundação Rockefeller, ele foi um dos criadores da Liga das Nações lá, que depois é um prelúdio para a ONU, né? Então, o prédio da ONU em Nova York é dos Rockefeller. Então, assim, existe todo um conceito de acabar com as soberanias do mundo exatamente para você ter um controle. E o controle populacional, então, era um alvo, né? E foi em 1952, o Rockefeller III deixou a fundação, pegou o patrimônio dele e falou, olha, vamos criar, então, um conselho e vamos implantar todo o controle populacional no mundo, né? Então, é interessante porque você, olhando para o lado espiritual, você vê que isso é como se você quisesse pegar o papel de Deus e falar quem que vai morrer e quem que não vai. Então, isso é muito sério. Isso vem lá da origem mesmo. É uma revolta com o natural, né? O que a gente vê muito hoje. Então, uma pessoa enfim, com muito dinheiro e com muito poder acreditou que poderia resolver um problema que jamais poderia ser resolvido dessa maneira. Então, foi criado o conceito populacional. O conceito populacional tinha lá 26 pesquisadores, demógrafos e tudo, para estudar como implantar o aborto no mundo. Então, na primeira onda do aborto, nessa primeira onda, que vai de 52 a 59, o que eles fizeram? Eles pegaram e colocaram, começaram a estudar o DIU. O DIU era enfim, mais interessante do que métodos contraceptivos. E também começavam a mudar o conceito de demografia, que antes era muito ligado à questão matemática, depois foi ligado a uma questão mais política, foi voltado a uma questão mais política, né, para você usar essa ciência como uma ferramenta de construção social. Né? Então, houve a mudança e depois você tem ali outro período, na década de 60 toda, né, que você já começa a implantar em países da Ásia, África, todo o projeto da cultura da morte, né? Você tem Hong Kong, Egito, Taiwan, fábricas de DIU, por exemplo, que são criadas. Depois são passadas por uma iniciativa privada. Por quê? Porque esse processo, então, ele vem para depois que em alguns países isso estiver muito, muito forte, a intenção do Rockefeller era fazer o quê? Com que os Estados Unidos aprovassem isso. Né? No América Latina não houve inicialmente, enfim, esse lobby intenso, principalmente porque a igreja muito forte, né? Aqui na América Latina, a igreja católica, e também por uma questão estratégica. Existe uma ditadura, as ditaduras não recebiam dinheiro de fora, por meio do comunismo, então eles não podiam entrar também no Brasil e em outros países latino-americanos. Então, eles investiram, né, em outros países
para criar toda uma cultura e para conseguir um lobby no governo americano. Então, em 69, o presidente Nixon, então, ele veio, então, ele cai nessa armadilha, né, e veio como o controle populacional como um assunto de segurança interna dos Estados Unidos, né, porque possivelmente ia acontecer uma guerra se não tivesse um controle, principalmente dos países subdesenvolvidos. E, naturalmente, isso é feito o relatório Kissinger, que é muito famoso, que mostra que, se não tiver, então, o aborto, não vai existir a possibilidade de ter o controle populacional. Então, eu estou falando tudo isso para a gente perceber que nada dessa história é natural, que tudo isso foi uma coisa construída com objetivos, com um planejamento a longo prazo, com muito dinheiro. A Fundação Ford, ela entrou também junto com a Fundação Rockefeller, inclusive a Fundação Ford, o Ford morreu na década de 40, e lá existe uma legislação dos Estados Unidos em relação à herança. Então, para ele não dar para o governo dinheiro, o que eles fizeram? Eles pegaram a família, eles fizeram uma fundação. 80% do dinheiro de todas as empresas Ford foi para a fundação. Olha que coisa astronômica. A gente está falando de bilhões e bilhões e bilhões. 20% ficou com a empresa de automóveis. 80% ficou com a fundação. Essa fundação, então, ela movimentou toda a implantação do aborto, financiou médicos, financiou ONGs, financiou projetos de pesquisa em relação a contraceptivos. O Citotec, que é tão famoso, ele foi construído pela Fundação, pelo Conselho Populacional, então ele consegue, com dinheiro, houve pesquisas para isso. Então, se não fosse o Conselho, não existiria medicamento abortivo, entendeu? E o Citotec foi algo tão forte, porque muitos médicos não queriam assassinar, né? Existia uma cultura mesmo da vida, mas com esse medicamento ficou mais fácil, porque você tinha também uma redução em relação à questão invasiva ali da mulher e tal, porque em muitos casos ele já matava até o terceiro mês e tudo. Então, isso é algo que foi construído, foi algo... E são falácias que a gente vê bastante nessa história, né? Então, o empoderamento da mulher também foi construído, tem uma grande... Inclusive, ela é viva até hoje, e ela é uma estrategista de todo esse movimento feminista, que é a Adriane Germain, exatamente. Então, ela tem um papel predominante, ela convenceu o Rockefeller a mudar o conceito em relação ao controle populacional para trabalhar o empoderamento da mulher, uma emancipação da mulher, né? Em 74 isso aconteceu, e depois disso, todo o dinheiro que era voltado para a questão do lobby legislativo, ou situações em relação a mesmo o controle mesmo populacional de estudos, foi voltado para para financiar ONGs, para financiar clínicas clandestinas. Então, assim, é algo grave. Então, eu queria a gente resgatar isso. Depois tem a conferência de Pequim. Essas conferências, elas são, digamos assim, um norte para que a gente hoje, porque elas então mudam o conceito, né, de direitos humanos, trabalhando muito mais a questão da mulher, do empoderamento da mulher, da liberdade da mulher em relação ao corpo, e esquecendo, né, do filho. Então, legitima o assassinato, né, suaviza esse crime. Então, o que a gente está falando, e com todo respeito aqui, a gente está falando de gente canalha, de pessoas desonestas intelectualmente, de pessoas que não têm compromisso nenhum com a verdade e que está destruindo a humanidade, né? Esse processo ele vem depois com a ideologia de gênero, mas já com os movimentos feministas mais estabelecidos. Então, para uma desconstrução total do ser humano, né? Então, isso é algo preocupante. Isso não é que nós tivéssemos um entendimento de que isso não é uma teoria da conspiração. Existe livros que falam, existe um livro chamado Segundas Intenções, de um jornalista norte-americano que estudou a Fundação Rockefeller, existem outros também que mostram todo essa construção, esse processo que vai minando, né, a inteligência humana, que vai sequestrando a verdade e fazendo com que o ser humano, igual a Toledo falou, vire bicho. A gente está vivendo uma época de bicho.
que o ser humano é considerado abaixo de um cachorrinho de estimação, né? Cris, se quiser pontuar algumas coisas sobre isso também. Não, perguntaram aqui na live, que estava vendo, né? O nome da mulher, só repetindo, Adriane Germain. Adriane Germain, como o Thiago falou, só também um ponto adicional aqui, um pequeno acréscimo. Ela foi aluna, né? Ela foi muito próxima do Kingsley Davis, né? Kingsley Davis, ele estudava essa questão demográfica, o controle, queria promover, né, o controle demográfico. Só que a Adriane Germain, ela foi a cabeça do mal, né? Também para manipular não só os conceitos, mas para mudar um pouco da lógica da própria questão feminina. Isso porque, para ela, né, era necessário, né, a gente modificar até mesmo a questão da família. Né? Como é que você mexe na família? Você descaracteriza a feminilidade, descaracteriza a mulher, você tira a mulher do lar e você começa a manipular. E detalhe, de tal sorte que as mulheres deixem de querer ter filhos. Né? Então, assim, isso foi pura obra de engenharia social que foi criada, e não só criada, mas produzida e incentivada por meio desse conselho populacional. Então, somente esse pequeno adendo que eu queria fazer. E estão citando aí um livro que eu quero também citar, que o Padre Lodge muito bem fala sempre, né? Que é a IPPF, a Multinacional da Morte, do Jorge Scala. Esse livro é fundamental. Né? Para quem quer conhecer mais a fundo da cultura da morte, se eu pudesse assim, recomendar a vocês aqui nessa live alguns livros, um grande livro que eu recomendo bastante é esse, IPPF, a Multinacional da Morte. Para quem não sabe, a IPPF, né, International Planned Parenthood, ela é a multinacional da morte mesmo, né? De fato, é uma indústria abortista, né, que durante muito tempo funcionou, né, para promover mesmo o aborto em várias partes do mundo, né, financiando, etc. Até mesmo aborto clandestino, não duvido nada. Então, assim, o que acontece, né? Nesse livro, ele conta um pouco desses bastidores, dessas questões e também do que representa, né, essa IPPF. Graças ao bom Deus, tem uma notícia boa, né? Eu vi aí em algum desses canais, eu não lembro qual, não sei se foi Gazeta do Povo. Enfim, eu vi recentemente agora, depois da revogação, né, da Roe vs. Wade, eu vi que a IPPF começou a frear as suas atividades, né? Eu espero em Deus que ela feche para sempre, né? Enfim, é tudo que eu desejo, que as pessoas, os abortistas, sejam presos, é o que eu desejo. Enfim, mas... Mas é isso mesmo. Hã? Lembrando, Cris, que isso aí quem criou foi a Margaret Sanger, né? Sanger, no caso, Isso, né? exatamente, Ela, Margaret Sanger. que na verdade foi em 1900, na década de 20. Aí depois, em 40, veio com esse nome, mas o Prelúdio, ela foi a primeira criadora de uma clínica de aborto nos Estados Unidos. Nós estamos falando de uma indústria de 100 anos, que está matando todo santo dia. Padre, o senhor puder também falar um pouco sobre essa situação, o senhor indica muito esse livro, esse contexto, dá uma pincelada também nesse processo histórico, nessa honestidade intelectual que existe muito em todo esse contexto. A Margaret Sanger, ela criou a primeira clínica de controle de natalidade, birth control, em 1916. Sim. Mas essa clínica foi logo fechada pela polícia, porque a legislação americana não aceitava a propaganda de métodos contraceptivos. Um país não católico como os Estados Unidos, mas tinha uma legislação bem forte contra os crimes contra os costumes. Então, aquilo que fosse destinado à contracepção era algo semelhante à pornografia. Era proibido, vedado. E ela foi uma autêntica criadora de caso. Ela foi violando a lei cada vez mais. Para cada violação, ela contratava um advogado, ela ganhava uma causa, ela abria brechas na interpretação da lei. De próximo em próximo, ela chegou até a liberação da pílula anticoncepcional, da qual ela foi uma das grandes propagadoras, né? Morreu sem ver o aborto, mas morreu na antessala do aborto, porque entre a anticoncepção e o aborto, é bom que se saiba disso, há uma ligação muito forte. Ela que era eugenista, ela que defendia a vitória dos mais fracos, dos mais fortes, e o extermínio dos mais fracos.
ela que tinha muita simpatia pela causa de uma mulher de uma nova raça superior. Isso a gente encontra nos livros dela com todas as letras. Ela que tinha aversão pelo laço matrimonial, ela queria ter o prazer como fonte de vida e que ela pudesse trocar de marido à vontade. Essa mulher, que é aclamada como a heroína pela Planned Parenthood, como a libertadora das mulheres e como pioneira dos direitos humanos e outras coisas assim, ela fez um estrago imenso durante algumas décadas. Ela que era filha de imigrantes irlandeses. E agora, se nós temos a IPPF, se nós temos essa grande rede que espalhada por mais de 180 países, inclusive no Brasil, patrocina o aborto, a esterilização, a anticoncepção e tudo aquilo que ofende a família, tudo começou com essa moça, né? Que também grande amiga de John Rockefeller III, foi uma das cofundadoras da IPPF como nós a conhecemos hoje. No meio da Segunda Guerra, houve uma mudança de nome, entre Birth Control para Planned Parenthood, né? Você muda o nome para que nada mude. Em vez de controlar o nascimento, vamos planejar a família. É mais eufemístico, né? E ainda hoje há católicos usando isso, planejamento familiar natural. Esse nome não é nosso, foi criado pelos nossos inimigos, né? Então, Tiago, você tem toda a razão, essa história não tem fim, embora tenha começo, mas o começo é bem antigo e tudo está muito interligado aqui, né? E se fôssemos falar sobre isso, teríamos que ter muitas outras lives sobre esse assunto. Mas há pessoas que sabem bem melhor do que eu falar sobre isso. E o livro que a Cris citou, IPPF, a Multinacional da Morte, é uma boa fonte para quem quer se informar desse assunto. Tudo começou em Gênesis, né, padre? Termina no Apocalipse. A gente está falando sobre essa questão da desonestidade, né, e desse processo que não tem fim, e as feministas usam muito os números para falar que o aborto clandestino mata as mulheres e tudo, né? Cris, se você quer falar alguma ponderação sobre esse assunto, que é muito importante para a gente desmistificar tudo isso, né? Só a última frase que deu uma cortadinha aqui. O que você perguntou no final? Sobre essa questão que o movimento feminista usa números totalmente inflados para tentar construir uma narrativa de que a mulher, se ela não tiver uma legalização do aborto, ela vai abortar em clínica clandestina e vai morrer e tudo, né? Sim, na verdade, até como o Padre Lodge já mencionou, né? O meio é sempre a mentira, para o fim ser a morte, né? A cultura da morte sempre agiu assim, né? E como diz lá em João 8,44, o diabo, ele é o homicida desde sempre, é o pai da mentira. Então, morte e mentira caminham lado a lado, né? Então, da mesma forma, elas se valem disso, né? O objetivo delas é esse, inflacionar, na verdade, inflar os números para tentar manipular, né? E sequestrar mentes e corações para a causa delas. Elas querem, na verdade, avançar uma agenda. E se elas precisarem instrumentalizar pessoas e causas, elas o farão, né? Elas vão fazer isso. Justamente com esse objetivo de avançar toda essa agenda que é política ideológica, né? O movimento feminista, por exemplo, né, ele não só pegando o gancho do seu... Se a gente for falar da história do feminismo, a gente vai ficar realmente aqui muitas e muitas horas, né? Porque é algo muito extenso. Mas, pegando um pouco do seu gancho, o movimento feminista, ele atuou muito para a propagação, né, desses males, como, por exemplo, a questão dos contraceptivos, o método, né, os métodos contraceptivos, a questão do sexo livre, desimpedido. Né? Só que, assim, será que essas feministas não percebem que elas defendendo o divórcio, o sexo livre desimpedido, elas se tornam objetos? Elas, na verdade, já se tornam aquilo que elas mais dizem combater, né? Elas se tornam vítimas daquilo que elas combatem, elas se tornam a própria objetificação, né? Se você tem múltiplos parceiros, você está satisfazendo, desculpa a expressão aqui, padre, perdão, mas eu só falar um bom português, elas acabam satisfazendo a lascívia de vários
e ela se tornou objeto. Então, quer dizer, que negócio é esse? Né? Aí você fere a dissolubilidade do matrimônio, pregando, né, a questão do divórcio, que a segunda geração do movimento feminista fez isso, né, trouxe consigo essas pautas, legalização do aborto, a questão do divórcio, os métodos contraceptivos, enfim, eram pautas de ordem feminista, né, de cunho feminista, e que, infelizmente, a gente vê até hoje, cada vez pior, né? Mas tudo isso valendo-se, né, desse ardil da mentira. Porque se contassem a verdade, certamente a verdade liberta, né? Então, ninguém se sucumbiria, né, se realmente contassem a verdade. Então, elas tentam colocar uma aparência. E o movimento feminista faz isso. Eles colocam qual que é a aparência deles. Ah, não. Ou melhor, que elas fazem, né? A aparência luta pela igualdade de direitos. Mentira! Não é igualdade de direitos. Eles querem transformar, desculpa a expressão de novo, elas querem transformar os homens em bocóis na sociedade. Entendeu? É isso que elas querem. Né? Na verdade, elas têm os homens como adversários, não como complementares. Então, você fere ali o princípio basilar, que é o da complementariedade entre homem e mulher. Né? E existe uma diferença anatômica entre os sexos que deve ser não só respeitada, mas valorizada também. Né? Então, assim, o movimento feminista age dessa forma. E em relação aos números do aborto, não é diferente. Né? Elas colocam números, elas colocam no mesmo balaio abortos provocados de aborto ao lado dos abortos espontâneos. Só que, assim, muitas mulheres, infelizmente, passam pela situação triste do aborto espontâneo. Eu, por exemplo, eu perdi um bebê, né? Foi a maior dor da minha vida, foi a perda desse bebê. Né? Assim, claro que a gente crê na misericórdia de Deus, a gente sabe que Deus tem seus planos, seus desígnios, tanto que na primeira nova tentativa eu engravidei do meu filho, que se chama Davi, não é à toa. Meu filho Davi, mudando as sílabas, vida. Não é à toa que ele chama Davi, né? Então, assim, para mim, né, realmente foi... a gente sempre se coloca, né, nas mãos de Deus, mas a primeira gestação eu perdi. Infelizmente, muitas mulheres passam pelo trauma, vamos dizer assim, que deixa de ser, né? Um trauma, algo que fere muito a gente, que é justamente o aborto espontâneo, né? E eles colocam de forma... Desculpa, padre, mas de forma canalha, porque não tem outra palavra, né? O aborto provocado junto com o aborto espontâneo. E aí, o que acontece com os números? Inflam, né? Então, eles manipulam esses dados, manipulando, colocando... Aí usam, por exemplo, o instituto lá, o Alan Guttmacher, né? Ou Alan Guttmacher, aí eu não sei qual é a pronúncia correta, né? Que é um braço também dessas outras fundações, como, por exemplo, a IVPF, tem lá uma certa ligação. Então, eles vão colocando, e aí as pessoas vão vociferando, vão reverberando aquele tipo de números. Ah, porque não sei quantos milhões de abortos. Só que assim, eles falam, porque tem não sei quantos milhões de abortos. Eu falei, abortos clandestinos? Peraí, se é clandestino, como é que você sabe qual o número? Então, ainda por cima, tem uma questão irracional, né? Que realmente só vai fazer com que a pessoa caia se for uma pessoa, de repente, que não está se atentando para essa obviedade, né? Enfim, é por isso que a gente tem que colocar o holofote da verdade, porque a verdade realmente é que liberta, né? Enfim, é isso. Tem uma associação que, infelizmente, de católico não tem nada, mas usa o nome de católico exatamente para tentar camuflar e Católicos persuadir. pelo direito de decidir. Isso é um absurdo, né? Ou seja, usa o nome católico para ter atenuar alguma coisa e também para legitimar e para principalmente aquelas mulheres que têm uma consciência moral muito elevada e tudo, para levar ela a um caminho, enfim, e eles falam sobre esses números, são coisas assim assustadoras. Eles falam que há 1.200.000 abortos no Brasil, quer dizer, são abortos em clínicas clandestinas. Eles inflam isso em mais de 10 vezes, usando assim, dados, e eles conseguem tentar explicar uma manobra assim que é um labirinto mental, para você conseguir compreender. Mas é uma mentira, é uma falácia, também para levar as pessoas a... Só um parênteses bem rápido. Um caso engraçado que aconteceu lá no parlamento. Uma determinada deputada do PCdoB, certa vez, na comissão, ela falou assim, por que são... acho que ela falou, tipo assim, 1 milhão de abortos que acontece tipo, por semana. Um negócio desse jeito. Alguma coisa desse, um número assim, estapafúrdio. Aí eu falei assim, pelo amor de Deus, me belisca aqui pra saber se eu tô vivo, porque de repente me mataram, não tô nem sabendo. Gente, são umas coisas, assim, eles colocam os números. São aberrações, né? Enfim, aí eu tive que falar, né? Poxa, pelo amor de Deus, me belisca porque de repente eu morri e não me avisaram, né? Enfim, brincadeiras à parte, pode continuar.
Mas é verdade. Isso aí é uma crise da inteligência, brincar com a inteligência humana, porque assim, não tem cabimento. É meio que óbvio, né? Que é uma coisa muito inflada. Mas as pessoas acabam acreditando, infelizmente, nisso, né? Padre, no caso, o senhor acompanha isso há muitos anos, né, padre? Na prática, ali, indo nos hospitais. Como que, no ponto de vista espiritual, Padre Lógico, como que o senhor vê toda essa situação quando você vai agir, quando você vai conversar com uma menina, uma adolescente, uma pessoa, uma mulher que quer abortar, que foi convencida por alguma militante do movimento feminista, por algum advogado ali, né? Como que é essa situação? Do ponto de vista espiritual, temos que usar as armas espirituais. Nada se resolve sem oração e sem muita oração, né? A mulher que está procurando o aborto, ela já cometeu o aborto no seu coração. Então, a gente tem que expulsar isso que está dentro dela. Isso aí a gente precisa de pedir ao nosso anjo da guarda, ao anjo da guarda dela. Temos que pedir a intercessão de São José, que protegeu o menino e sua mãe, né? Tantas vezes ele salvou a Sagrada Família do perigo. Temos que pedir a intercessão da nossa padroeira, a nossa Mãe Maria Santíssima. Temos que intensificar a adoração eucarística, né? Porque a Eucaristia é a fonte de todas as graças. É por aí que a gente consegue. Conseguiram já há dois exemplos que eu tenho visto, um na Áustria, outro em Nova York, nos Estados Unidos, de adoração perpétua diante das clínicas de aborto, junto com aconselhamentos, e conseguiram o fechamento de várias delas. Estamos enfrentando o pai da mentira, vamos enfrentar com a verdade. Vamos enfrentar com aquilo que ele menos gosta, que é a adoração ao Deus vivo. Ele que quer ser adorado no lugar do Deus verdadeiro, né? É por aí, não há outro caminho, não. O senhor está falando, é algo tão emblemático. Eu até coloquei isso no meu Instagram recentemente. É um depoimento de um abortista. Ele chegou a ser sacerdote, a Igreja Mundial, a Igreja Mundial Satanás. Essa igreja existe. Infelizmente, a gente está vivendo um mundo que é muito mais sobrenatural do que a gente imagina. Ele chegou a ser sacerdote. Ele teve uma conversão muito profunda com a experiência mariana e tudo. Mas o que ele fala, para fazer um ritual de iniciação, ele fez uma clínica de aborto. É uma coisa assustadora. É só para finalizar, como é que ele pegou e matou uma criança, um bebezinho, e as mulheres que estavam lá, pasmem, isso não é brincadeira, é ele que fala, comeram o bebê. Uma coisa tão assustadora que a gente está falando de coisa demoníaca mesmo, de algo que é sobrenatural, né? O ser humano não é capaz disso. Existe com certeza uma influência ali do pai da mentira. E ele fala, ele fala assim que teve uma vez, padre, que ele estava chegando numa clínica de aborto e aí ele viu umas 10, 15 mulheres com o rosário rezando na clínica. E foi a única vez que ele não conseguiu fazer porque eles fazem um ritual, né? Eles fazem um ritual, uma magia negra, é algo assustador. Depois, quem tiver interesse, vai lá no meu Instagram e eu conto a história toda. Isso, inclusive, está no site do Padre Paulo Ricardo também. Ele fala que a única vez que ele não conseguiu, o aborto não aconteceu porque a pessoa desistiu do aborto, foi nessa situação. Então, a oração, ela tem um peso enorme, né? Ela tem a verdade por si só, ela já imprime algo muito forte, né? E a oração digamos assim, você consegue ter a luz, ver essa verdade. E, com certeza, isso tem uma influência, né, na nossa vida natural. Enfim. Tá, agora, a gente já está né, falando 1h30, eu queria as considerações finais de vocês aí para falar, enfim, dar uma pincelada em relação ao caso da menina, às vezes, e você falou que às vezes tem alguma situação que pode ser feita no judiciário. Então, a gente já está agindo, na verdade, a gente está tomando as devidas providências. Foi um caso alarmante. Eu acho que de todos os casos de aborto nos escandalizam, né? Mas esse aí eu acho que conseguiu ter um requinte de crueldade aí adicional, né? Enfim, então a gente está
A gente faz questão de apurar, a gente está, inclusive, apoiando, né, obviamente, a CPI do aborto, que está sendo capitaneada pela deputada Ana Campanholo, lá em Santa Catarina, que foi o local do fato, né? Então, a gente vai dar todo o subsídio, todo o suporte necessário para ajudar nesse processo de investigação. Paralelamente a isso, a gente está seguindo a linha, até mesmo que o Padre Lodge já falou, a gente quer responsabilização criminal, né? De criminoso, a gente não tem que ficar tendo pena de criminoso, não. Aí que tá. Pessoas que são cúmplices de assassinato, a gente tem que buscar, de fato, com o rigor da lei, né? Tem a lei dos homens, né? Não esqueçamos, claro, Deus é misericórdia, mas também é justiça, né? Então, a gente quer que haja responsabilização daqueles que incorreram em crimes, certo? Então, uma das coisas que a gente já pode revelar publicamente, que já foi protocolado, tem algumas questões que, por matéria, vamos dizer, o que não foi protocolado, que estrategicamente eu acho melhor a gente não comentar, porque para evitar problemas, né? Mas assim que a gente protocolar, a gente revela. Mas uma a gente já protocolou, eu posso falar agora. A gente entrou com uma reclamação disciplinar contra a procuradora signatária da recomendação que foi ilegal e indevida. Indevida é óbvio, mas assim, totalmente ilegal. A recomendação da procuradora, né, Daniela Escobar, foi absolutamente uma usurpação de competência. Ela não tinha atribuição para fazer o que ela fez. Ainda mais para legitimar a morte de um bebê, né, sendo que nem havia estupro. Ou seja, foi um caso que sequer poderia dizer, né, que teria sido, vamos dizer, amparado pelo artigo 128. Né? Se era um caso fruto de relação entre duas crianças, não havia estupro. Portanto, não há que se falar da incidência do 128. Né? E sem contar que o aborto é sempre crime. Ponto. Não existe aborto legal no Brasil. Pois bem, então a gente fez o quê? A gente entrou com essa reclamação disciplinar no CNMP, né, o Conselho Nacional do Ministério Público, para que seja apurado o fato, as irregularidades, as ilegalidades que foram levadas a efeito por meio dessa recomendação, e a gente está pedindo um afastamento cautelar dela. Né? Além das punições, né, a gente quer o afastamento cautelar dela. E não só ela, né, mas a gente também vai, buscar, assim, a responsabilização dos médicos, das pessoas que estiveram envolvidos no caso. Mas aí, nesse ponto, a gente tem que aguardar alguns elementos que talvez a gente só tenha condições de tê-los quando houver vamos dizer assim, algo mais efetivo por parte da própria CPI. Né? Então, a gente está fazendo um conjunto de ações. Né? Então, assim, claro, a gente está vendo aí a juíza e a promotora, né, que, de fato, tentaram impedir o aborto, né? De forma absolutamente dentro das suas funções, tá? Do seu Ministério Constitucional. Elas estavam agindo totalmente amparadas dentro da atribuição de cada uma ali, né? E elas agora estão sendo perseguidas, achincalhadas, quase uma execração pública, né? Pelos abortistas. E é óbvio que a gente tem que ofertar o nosso humilde apoio e a nossa solidariedade a essas duas pessoas que estão sendo achincalhadas. Não só elas, tá? Tem a promotora, tem a juíza, sim, que são aí conhecidas, que estão sendo muito divulgadas pelo outro lado, a gente tem que apoiá-las, mas também tem o doutor Danilo, que é defensor público da União, que fez uma nota, ou melhor, uma recomendação pela DPU em sentido contrário à recomendação. E por esse motivo ele está sendo apedrejado, né, por assim dizer, usando uma metáfora, mas assim, apedrejado pela própria instituição. Né? Então, são pessoas que, por ato de coragem, né, defenderam a causa pró-vida e agora estão sendo alvo dos mais covardes ataques. Então, acho que por uma questão também de amor à verdade, né, pelo amor à verdade, na verdade, quer dizer, pelo amor à verdade e pelo amor à causa, eu acho que nós temos o dever moral mesmo de defender essas pessoas e de tentar responsabilizar quem de direito. Inclusive, a gente vai em cima também, a gente vai para cima, né, daqueles que começaram a despertar um caso, sendo que partiu de um vazamento criminoso. É importante dizer isso. Trata-se de um vazamento criminoso. O processo, ele corria em segredo de justiça. Se tem criança no meio, é um processo que corre em segredo de justiça para preservar justamente não só a identidade da criança, mas por segurança, por privacidade mesmo. Então, quer dizer, o vazamento foi criminoso. Quem vazou? Isso tem que ser investigado, tem que ser apurado. E a pessoa que, quando foi encontrada, né, quando tiver elementos assim, substanciais que possam demonstrar quem foi, né, essa pessoa tem que ser responsabilizada. Né? Então, assim, a gente não tem que ter medo. Eu sei que é um vespeiro para alguns, mas é mesmo um vespeiro, não deixa de ser. Mas a gente precisa mexer nesse vespeiro. Eu acho que já passou da hora, né? Nós, enquanto Pró-Vida, nós estamos com a verdade, sabe?
nós temos amor à verdade, nós somos, eu diria, filhos dela, né? Enfim, porque, na verdade, Jesus, ele é a verdade. Na verdade, é uma pessoa, né? Enfim, então nós temos o dever, né, de lutar e propagar a verdade sem medo. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente, mas eu acho que a gente não pode ter medo, né? Porque se a gente tiver medo, a gente não sai de casa, né? Também tem isso. Aí a gente volta para casa e vai dormir. Exatamente. A coragem aqui, nesse caso, talvez a virtude mais preponderante aqui, né? Eu vejo você, Cris, também, que assim, é muito bom ver uma deputada federal tão amante da vida, né? E tão amante da verdade, assim. Isso é algo muito bonito e a Não gente tem que faço mais que apoiar, minha obrigação, tá? De verdade. sim. Mas assim, a gente tem que apoiar, né? A gente tem que apoiar você, tem que votar, o pessoal do Rio de Janeiro tem que votar em você. A gente tem que assumir mesmo, vestir essa camisa, porque poucas pessoas têm essa coragem, levantam realmente essa bandeira da vida, né? Por desgaste de imagem. Eu vejo muitos deputados, inclusive católicos, que não têm essa coragem, não têm esse compromisso, né, com a nossa fé, com a nossa verdade, com Jesus. Então, isso é algo que tem que ser aplaudido mesmo, a sua ousadia, né? Você fala com tanta veemência sobre isso que impacta muita gente. A sua mensagem ela chega a muitos corações frios, enfraquecidos, e esses corações eles acabam entendendo o que está em jogo, né? Então, isso muito bom, muito gratificante Agradeço a mesmo. generosidade das suas palavras. Né? Eu, assim, sempre falo, sou uma humilde serva e, assim, não tem razão de existir. Para mim, a questão pró-vida é uma causa de vida. Eu sempre falo isso. Né? Então, independente de mandato, independente de política, independente de qualquer coisa, eu sempre lutei e vou continuar lutando. Eu sempre trabalhei nos bastidores e, inclusive, para mim é uma honra, né, poder ombrear com tanto você, Thiago, e aqui preciso dizer, principalmente com o nosso grande guerreiro, Padre Luiz Carlos Lodge, que por tanto tempo aí já foi também tão não só perseguido, né, mas assim ultrajado, né, de forma covarde. E assim, eu só tenho que reiterar aqui minha total admiração pelo trabalho desse grande homem, que graças a Deus nós temos aqui para representar como um grande arauto da verdade e da vida. Sim. O padre, eu queria que o senhor desse as considerações finais, né? Lembrando que o padre Lodge, assim, a caridade do padre Lodge, ela se estende a níveis, assim, inimagináveis. Realmente é um padre, se nós tivéssemos, assim, 10 padre Lodges no Brasil, com certeza nós já teríamos mudado essa legislação relacionada ao aborto e a tantas outras situações que precisam ser alteradas. Que o senhor falasse um pouco sobre, fizesse as suas palavras finais aí, padre, sobre todo esse contexto que a gente falou e fizesse também uma oração também para a gente finalizar. Uhum. Tá bom, é isso mesmo. Como a Cris falou, né? Ela disse que não fazia mais do que a obrigação dela. O meu caso é mais grave, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Um padre tem um poder que não foi dado aos anjos. Imagine como vai ser o julgamento de um padre, né? Então vocês rezem pela nossa perseverança, pela nossa coragem, porque os inimigos estão aí, não são a carne e o sangue, mas espíritos malignos espalhados pelos ares, né? E eles... Vamos lá então, gente. Eu acho que da minha parte já encerrei. Se quiserem, eu dou mais uma benção para terminar o programa. A gente agradece o público aí que ficou. A gente teve, né, uma audiência bastante interessante. Muito boa, e muito boa. Muitos amigos, né? A Daniele, a Maiara, a Gabriele, o pessoal aqui de Correia também. Muita gente, enfim, elogiando o trabalho da Cris lá, o trabalho do padre, pedindo sua bênção também, padre. Então, a gente fica feliz, agradece o público aí. E eu convido vocês, assim, todo mundo, todos os dias, rezarem pelo menos um Pai Nosso e 3 Ave Marias pela vida, né? Ou seja, todo santo dia existe uma clínica, existe aborto, existe assassinato e o silêncio dói no coração. Nós precisamos rezar por essa causa e ter isso sempre no nosso radar, sempre no nosso radar. Aí, para finalizar, Padre, então, se eu pudesse fazer essa oração final para a gente. Vamos. Nós nos damos graças, Senhor nosso Deus, por todos os benefícios que recebemos da vossa bondade.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais, pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, São Luís Gonzaga, São Luís Maria e Grande Monfort, Santa Cena Beretta Mora, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Amém. Obrigado, gente. Fica com Deus. Um forte Obrigada. abraço. Obrigada. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Boa noite. Tchau, tchau. Amém. Com Deus.